cheia. Realmente, plateia em massa aqui. Vamos aproveitar para nós ganharmos tempo, né, professora? Pode ser, professor. Pode ser, doutor. Então, vamos lá. Boa noite a todas e a todos que estão adentrando a sala. Gostaria de cumprimentar a presença de todos aqui, parabenizar a doutora Juliana, a doutora Tabata, a doutora Laura, pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da Comissão de Processo Civil. Agradecer ao doutor Cândido Rangel Dinamarco. Nós sabemos que o tempo hoje é o nosso bem mais precioso, e poder disponibilizar o vosso tempo para esse aprendizado, esse ensinamento, esse bate-papo é muito importante para a advocacia de São Bernardo, para os estudantes que estão adentrando, para todos os nossos colegas. Convidar a todos para assistirem amanhã nosso último dia da Semana Jurídica, de manhã a partir das 9 horas e à noite a partir das 18. E, como tenho dito com frequência, não é a mim que vieram ouvir, é o doutor Cândido Rangel de Marca. Então, doutora Juliana, por favor, fique à vontade para que ele comece essa aula magna que nós teremos hoje. Muito obrigada, doutor Luiz. Muito obrigada, professora Carmela, que também está aqui presente conosco hoje. Quero dizer que é uma honra poder participar deste momento tão importante da nossa subseção, estar na presença do professor Cândido Rangel Dinamarco. Nós que somos estudiosos aí do processo civil, sabemos o quanto que é importante a presença dele nos nossos estudos e nas nossas vidas. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do professor Cândido Rangel Dinamarco por ter aceito o meu convite, por ter podido comparecer para esse evento. Professor, já pediram para perguntar se ao final o senhor pode responder algumas perguntas dos alunos, e aí, sim, se o senhor autorizar, a gente seleciona as perguntas. E eu passo agora a palavra para a doutora Tabata, para que ela possa fazer a leitura do currículo do palestrante. Bom, boa noite, doutora Juliana, boa noite, doutor Luiz, doutora Carmela, boa noite, doutora Laura, boa noite, doutor Dinamarco. Eu quero já, assim como meus colegas já o fizeram, agradecer a presença do doutor Dinamarco aqui com a gente hoje. Muito nos honra a presença do doutor aqui conosco. E vou fazer agora a leitura do currículo. Professor aposentado de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e advogado em São Paulo. É desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Especializou-se em Direito Processual Civil na Universidade Estatal de Milão, Itália, junto ao professor Enrico Túlio Liebmann. Integrou a Comissão de Revisão dos Códigos do Ministério da Justiça. E passo agora, então, a palavra ao doutor para sua explanação. Prezados colegas, boa noite a todos. Eu agradeço muito a presença de vocês todos aqui, especialmente do Dr. Luiz Ribeiro, presidente da subseção do OAB, da doutora Juliana, da minha velha amiga Carmela, e a vocês todos um grande abraço, espero corresponder às expectativas. Eu pretendo discorrer sobre uma visão de conjunto do sistema processual, daí eu ter proposto esse título, O Processo e a Vida dos Direitos. Eu começo, então, com uma primeira parte, perguntando por quê? Por que existe o processo? Depois, na segunda parte, eu vou perguntar para quê? Para que existe o processo? Não pretendo trazer grandes novidades a vocês, porque o meu maior empenho é propor uma organização daquilo que vocês já sabem, aquilo que os estudantes estão aprendendo agora, e vocês, profissionais experimentados, já estão cansados de saber. Então, eu já procuro então chamar a tônica só para um modo de organizar esses conhecimentos. Vamos começar com os porquês. Por que é que existe
um processo, um sistema processual no país. Por que é que a nação se dispõe a despender dinheiro com magistrados, com instalações forenses, com funcionários? Por que é que precisa ter tudo isso? Proponho que cada um de vocês responda mentalmente a pergunta. Eu vou respondendo. Existe tudo isso porque existem conflitos na sociedade. Conflitos em torno de direitos, de obrigação, deveres, poderes. As pessoas entram em conflito e, de algum modo, é preciso um sujeito ou um ente imparcial para dar solução a esses conflitos entre as pessoas. Isso é uma ideia fundamental para a gente começar a ver o direito processual civil. Esses conflitos que existem na sociedade são conflitos que, no fundo, recebem uma regência do direito material. Conflitos que se contrapõem ao cumprimento daquilo que o direito material dispõe. E a realidade mostra que não serviria de muita coisa um excelente do direito material, normas de direito civil, comercial, administrativo, penal, tributário, se não houvesse o sistema processual para dar efetividade a tudo isso. Haveria descumprimentos, inobservâncias, e ficaria por isso mesmo. Essa é a razão de ser pela qual o processo se faz necessário quando surge algum conflito. O que chega ao Poder Judiciário através do processo são conflitos individualizados, onde o juiz é chamado a dar a solução adequada segundo o direito material. E esses conflitos se traduzem naquilo que modernamente se chama crises jurídicas. Existem crises de diversas espécies. Existem as crises de certeza. Simplesmente não se tem certeza da existência, da inexistência, ou modo de ser de um direito. É preciso remover essa incerteza. Pensem, por exemplo, numa ação de investigação de paternidade. Não há certeza. Um afirma que é filho, outro nega que seja pai. Está em um conflito. Onde é que está a verdade? Onde é que está o correto? Então, existem crises de certeza. Essas crises de certeza são solucionadas mediante uma espécie de sentenças, uma espécie de tutela jurisdicional, que são sentenças meramente declaratórias. Eu afirmo que sou credor, ele afirma que não é devedor ou não é, então é uma crise de certeza. Essas crises são resolvidas pelas sentenças meramente declaratórias. Mas há casos também em que, mais do que a incerteza, existe um inadimplemento. Eu quero receber, ele não me paga, como é que fica? Eu alego que ele é inadimplente, ele alega que não deve nada. Essa é uma crise de adimplemento. Essas crises de adimplemento são solucionadas, em primeiro lugar, pelas sentenças condenatórias, que impõem uma obrigação e abrem caminho para a execução forçada, onde o resultado vai ser obtido sem a vontade do obrigado e mesmo contra a vontade do obrigado. Assim são as crises de inadimplemento. Oferecida uma tutela jurisdicional mediante a sentença condenatória seguida de execução, em casos assim, a situação de inadimplemento desaparece. Existem também as crises das pessoas jurídicas. Eu estou descontente com a situação jurídica na qual me encontro com determinada pessoa. Eu estou casado, não gosto da situação, quero ficar livre do vínculo conjugal, então eu quero uma sentença que me passe de uma situação jurídica para outra situação jurídica, que me passe da situação de casado para uma situação de divorciado. Essas são as sentenças constitutivas. Haveria mais a dizer sobre essas crises, mas para o que eu pretendo expor, é o que basta. Então, vocês vejam,
o processo civil existe porque existem os conflitos. E os conflitos se manifestam dessas maneiras. E o processo apresenta soluções adequadas para eliminar esses conflitos. E eu repito, não serviria muito à sociedade o melhor dos direitos materiais, o melhor Código Civil do mundo, se o descumprimento não fosse contornado ou resolvido ou combatido pelo juiz através do exercício da jurisdição. Por isso, então, é que eu dou muita ênfase à ideia dos conflitos e do processo como meio para resolver os conflitos. No processo participa o autor exercendo o direito de ação, participa o réu exercendo o direito de defesa e participa o juiz exercendo a jurisdição. Esse é o contexto estrutural do sistema judiciário, jurisdicional de todos os países. E daqui, então, eu posso perguntar, para que existe o processo? Bom, genericamente já respondi, para eliminar os conflitos. Mas eliminar de que modo? O que o processo vai fazer na vida das pessoas? Então, passei de falar dos porquês, vou falar agora dos paraquês. Quais são os objetivos do sistema processual? A doutrina coloca a questão dos escopos, ou seja, os objetivos do processo e do exercício da jurisdição. Na minha geração, nós, estudantes daquele tempo, aprendemos que o conflito, que o escopo do processo era a atuação da vontade concreta da lei. Essa é uma teoria formulada na Itália por Giuseppe Giovenda, que consistia em dizer que o processo serve para fazer cumprir o direito no caso concreto. Havia uma outra vertente dizendo que o escopo do processo seria a justa composição da lide, ou seja, o escopo do processo seria a emissão de um preceito concreto para regular aquele conflito. Isso ficou superado. Antigamente, o foco era lançado sobre as situações jurídicas das pessoas, as situações jurídicas tratadas pelo processo. Hoje nós pensamos de modo muito mais realista, muito mais legítimo. Nós achamos que existem escopos do processo lançados para fora do próprio processo, fora do sistema jurídico. O primeiro deles, o mais importante, é o escopo social de pacificação. Pacificação com justiça. Existe um conflito, duas pessoas em conflito e litígio, o processo deve ser direcionado para resolver esse conflito, pacificando as pessoas e fazendo justiça no caso concreto. Falando dos escopos do processo, do sistema processual, nós estamos botando foco no escopo social de magna importância. Existem outros escopos sociais. Escopo de educação, isso é a conscientização da sociedade, dos indivíduos, para a necessidade de respeitar os direitos alheios e para a possibilidade de exigir o cumprimento dos seus direitos. A jurisdição bem exercida, especialmente quando é exercida em breve tempo, serve de escola, serve de lições para que as pessoas procuram adequar suas condutas ao que deve ser. Mas ao lado desses conflitos, desses escopos sociais, existem escopos políticos. A gente vê principalmente hoje a participação do Poder Judiciário em várias coisas da vida política da nação, problemas referentes a relações entre os poderes, está na crista da onda, esses conflitos, inclusive, estão comprometendo a atuação do Supremo Tribunal Federal. Mas existem esses escopos políticos de participar da vida das instituições políticas do país, Então, além desses conflitos entre poderes, nós pensamos num instituto como Ação Popular. A Ação Popular
é o meio pelo qual um cidadão que não exerce cargo público nenhum procura influenciar na vida política do país, na vida da nação. A ação popular é uma ação de um cidadão individualmente, cidadão, ou seja, pessoa no gozo do direito político, pessoa física, o cidadão querendo que determinada lei, determinado ato normativo, determinada lei seja cumprida, ou seja, ação popular contra atos contrários à lei, contrários ao sistema, contrários à Constituição. Existe também escopos políticos, quando nós pensamos isso da mais patente modernidade, que é a apreciação, o exame e a censura das políticas públicas. O poder público que resolve ter uma conduta puramente administrativa, mas contrária aos interesses públicos, contrária à lei. O Poder Judiciário não é legislador, nem assume as condições de administrador, mas ele pode e deve evitar e impedir que o exercício do poder pelo legislador e pelo administrador violem princípios constitucionais. Procura também levar a realizar coisas do interesse da população. Eu dou um exemplo mais banal que eu ouvi numa conversa pessoal com o ministro Marco Aurélio. Era um caso de uma ação popular direcionada a um problema de políticas públicas. Era uma escola que se negava a colocar corrimão nas escadas, alegando que aquilo não era sua obrigação, cada um subisse como quisesse. O Supremo falou, não, senhor, tem que botar a escada esse jogo, porque tem pessoas doentes, tem pessoas velhas, precisa de proteção. Coisas como essa agora, essa polêmica toda que está existindo agora sobre as condutas do ministro Barroso, no eleitoral, das condutas do ministro Alexandre de Moraes, são coisas que interferem no relacionamento entre os poderes. Nós estamos passando por um momento de fissura, de crise entre os poderes, mas quando essa poeira baixar, vai ficar essa lição, que o poder público não podem exercer o poder estabelecendo políticas não convenientes à vida da população. E, além dos escopos sociais, dos escopos políticos, existem, sim, escopos jurídicos. Aqui eu volto àquela do que eu vendo, escopo de atuação, ou seja, efetivação da vontade concreta da lei. Quando eu digo que isso ficou no passado a indicação do escopo jurídico como único. Agora, o escopo jurídico é um dos escopos e talvez o menos importante do ponto de vista social-político, o menos importante de todos eles. Com isso, então, a gente vê que existe o processo porque existem conflitos. Existem conflitos porque há pretensões não satisfeitas e é preciso resolver como ficam as situações. E para que existe o processo? Existe o processo para pacificar com justiça, existe o processo para educar, existe o processo para fazer a censura de políticas públicas. O professor Cândido Dinamarca, no começo do evento, ele já tinha nos informado que ele estava com alguns problemas técnicos de conexão da internet, tá? Então, a gente pede a todos que aguardem um pouquinho, porque ele disse que caso ocorresse esse problema, em alguns minutos ele já retornaria. Então, vamos só aguardar um pouquinho, que ele já deve estar retornando, tá?
Tamires, só me ajuda que o professor Dinamarca já retornou. Ah, Já liberei ele. obrigada. Eu havia avisado que ia acontecer isso. Minha linha caiu. Não tem Infelizmente, problema, professor, fique tranquilo. Posso só pedir uma gentileza? O senhor pode falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor? pois não. Obrigada. Então, eu começava a dizer que o processo é realizado mediante a atividade do juiz, que exerce a jurisdição, do autor, que exerce a ação, do réu que se defende. Então, são esses os institutos fundamentais do direito processual. A jurisdição do juiz, a ação do autor, a defesa do réu, todos eles atuando mediante esse método de trabalho que é o processo. Antigamente, se falava em 3 institutos fundamentais do processo: jurisdição, ação e processo. Dos tempos para cá, nós passamos a falar que são 4: jurisdição, ação, defesa e processo. O direito de defesa é o reverso do direito à ação. Os poderes que tem o autor exercendo a ação no processo, também os réus os têm exercendo a defesa no processo. A única diferença que existe entre a ação e a defesa é que o direito de ação inclui o poder de dar início ao processo. Quando o réu chega, o processo já está formado. Mas, a partir daí, réu e autor gozam de posições rigorosamente idênticas no processo, até por uma projeção da garantia constitucional da isonomia, da igualdade das partes. O juiz, quando exerce a jurisdição, ele está exercendo o poder estatal. Existe jurisdição estatal e existe jurisdição não estatal, que é a jurisdição exercida pelos árbitros. Eu estou falando só da estatal. Costuma-se dizer que a jurisdição é, ao mesmo tempo, um poder, uma função e uma atividade. Eu nego que seja um poder. Ela é uma expressão do poder nacional. O poder nacional é a capacidade de decidir imperativamente, ou seja, com força, com autoridade, e efetivar decisões. O Estado exerce o poder administrando. Ele resolve estabelecer um serviço público, ele resolve aplicar uma punição, e isso é exercício do poder estatal. O poder estatal é um, o Estado só tem um poder, capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. Uma das expressões desse poder é a legislação, outra, a administração, outra é a jurisdição. A jurisdição, então, é um poder, uma expressão do poder estatal que o juiz exerce com vista àqueles escopos de que eu venho falando. O exercício da jurisdição é regulado pela Constituição e pela lei. Existe a garantia constitucional do controle jurisdicional, que antigamente nós chamávamos de garantia da ação. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direitos. Nós vimos esse inciso 35 do artigo 5º da Constituição como garantia do direito de ação. Hoje nós lemos de uma maneira mais objetiva e politicamente mais adequada como garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Mas também no exercício da jurisdição, o juiz é contido por certos limites legítimos. Então, existem certos landmarks, certas linhas divisórias, além das quais o juiz não pode ir. As mais amplas delas são a competência internacional, que cada país só exerce sua jurisdição nos limites da lei. A lei de cada país estabelece quando será competente o juiz brasileiro, as competência exclusiva, competência concorrente, mas é a lei nacional que estabelece. E essa lei nacional essa lei é nacional, realizada pelo país do exercício do juiz, mas ela não pode ir além de certos limites.
limites da utilidade, do respeito à soberania dos países. Daí, então, a limitação da competência dos juízes, segundo as normas, se eu não me engano, são artigos 22, 23, não me lembro, do Código de Processo Civil. A competência internacional exclusiva e a competência jurisdicional concorrente. Outra limitação ao exercício da jurisdição é o princípio da inércia jurisdicional, o princípio da demanda. O juiz só age quando provocado por uma parte. Parece que é artigo 2º do Código de Processo Civil. Instaurado o processo, ele é o diretor do processo, mas iniciativas de processo ele não pode tomar. Outra limitação ao exercício da jurisdição é o chamado princípio da correlação. O juiz não pode decidir além ou fora dos limites do pedido. Essa é uma decisão ultra-petita ou extra-petita. Essas decisões são nulas porque na parte em que excedeu ao que foi pedido, o juiz está julgando sem pedido. Isso aí é uma limitação ao exercício da jurisdição. Depois passamos a ver o direito de ação. O direito de ação também não é ilimitado. O direito de ação é, em primeiro lugar, antes de tudo, limitado pela exigência das condições da ação, que antes nós dizíamos que eram 3: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de causa e interesse de agir. Hoje nós dizemos que são 2, porque a possibilidade jurídica, hoje, corretamente, é tratada como questão de mérito e não de condições de ação. O que significa legitimidade? Significa a titularidade do interesse a ser defendido em juízo. Esse direito só pode ser defendido por quem se afirme e demonstre ser titular daquele direito. Ressalvados os casos da substituição processual, a legitimidade sempre recai no titular do possível direito. A substituição processual, a lei estabelece: ninguém pode defender em juízo direito alheio, salvo os casos de substituição processual, que são casos excepcionais, nos quais alguém que não é o titular do direito move a ação em benefício daquele que é o titular do direito. Os casos mais notórios do direito brasileiro moderno são as ações civis públicas. Vamos aguardar um minutinho que ele já retorna, tá bom? A gente já tinha ciência dessa situação. Professor Cândido? Professor Cândido? Desculpe, mais uma vez. Pronto, imagina. Fique tranquilo. Preciso fazer um curso técnico aqui. Todos nós, professor, todos nós.
Mas então eu dizia que é necessária legitimidade e cada um só pode defender em juízo direito próprio e só excepcionalmente pode defender em nome próprio um direito alheio. E depois, outro requisito para a existência do direito da ação, outra condição da ação, que é o interesse de agir, ou seja, a utilidade que aquilo que for decidido pode trazer para uma pessoa. Pode haver situações em que... Alô? 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 Estamos Estão ouvindo, ouvindo? professor. Sim, Há estamos sim. situações em que a solução pedida pela parte não vai trazer utilidade nenhuma. Imaginem vocês o caso de uma pessoa cuja inscrição num concurso público foi indeferida. Impeça mandado de segurança contra a comissão examinadora para ser incluída, para ser inscrita no concurso. Mas quando ela impetrou a segurança, a autoridade lá já tinha mudado de ideia, já tinha reconsiderado. Quer dizer, a sentença não vai servir para nada. Com ela, sem ela, a situação é a mesma. Então, o interesse existe, como existe uma possibilidade de implantação de uma situação melhor, mais favorável àquele que vem a juízo pedir. Esse é o interesse de necessidade. Existe também o interesse de adequação, que é, como o nome diz, a adequação da via pedida. Isto é, existem certas situações em que eu não posso pedir tudo como pedido, tudo aquilo que eu imaginar. Pense você, por exemplo, numa ação de anulação de casamento. A ação de anulação de casamento é possível, é admissível, principalmente em caso de conduta pregressa do cônjuge, ignorada pelo outro cônjuge. Mas o cônjuge vem com uma ação de divórcio, com uma ação de anulação de casamento, alegando um adultério depois do casamento. Isso serviria de fundamento também para uma ação de divórcio, mas para uma ação de anulação de casamento, não. Outra projeção muito importante do interesse e adequação é o sistema executivo. O sistema executivo das execuções por título extrajudicial ou o sistema executivo do cumprimento de sentença. Nesses dois casos, sem o título executivo, não é possível executar. O título executivo é vital e indispensável para que se possa executar. O que significa isso? Por mais que eu seja credor, tenho um contrato assinado com a parte contrária, cerebral e tal, mas esse contrato não é título para execução. Eu posso ir à justiça, posso ser ouvido pelo juiz, mas no processo de conhecimento. Aí, no processo de conhecimento, eu vou fazer valer os meus direitos ou interesses. Não é possível, sem a existência de um título executivo, eu ir diretamente à execução forçada. Então, esse é o requisito da adequação. A adequação só é a execução, só é a tutela jurisdicional adequada quando houver o título executivo. Depois vem a defesa. A defesa, o direito de defesa, como eu digo, é similar ao direito de ação. O réu tem os mesmos direitos que o autor do processo. Houve no passado quem dissesse que o direito de defesa é o direito de ação do réu. E exemplificava com uma coisa que está no direito brasileiro há bastante tempo, ao mesmo tempo, que é a possibilidade do réu se opor à desistência da ação. Quer dizer, o autor não quer mais exercer a ação, mas o réu quer. Não é isso. O réu tem o poder de evitar a desistência como meio de preservação de situações criadas no processo. Imagine que a gente esteja no processo com a prova muito favorável a gente, a prova foi um sucesso, o juiz vai ser levou para os autos concluídos para sentenciar, aí a parte contrária vê que vai perder, o réu vê que vai perder, desiste. E o réu falou, não, eu tenho direito a receber esse julgamento. Isso não é direito de ação, isso faz parte do direito de defesa e isso é acatado de maneira absoluta pelas legislações, pelas práticas judiciais. E vem em seguida o processo.
Estou falando da jurisdição, ação, defesa e processo. Processo é uma entidade complexa. Antigamente, confundia-se processo com procedimento. Processo é a sequência organizada de atos. Então, hoje a gente tem consciência do que é isso. O processo é o procedimento e mais uma relação processual. Onde existe um procedimento comandado por uma relação processual, ali existe um processo. No processo, cada uma das partes tem os seus poderes, seus deveres, suas faculdades, e tudo que a parte realiza no processo é no exercício dos poderes, deveres e faculdades. Por exemplo, eu quero uma prova. Eu tenho direito a essa prova. Eu tenho direito a requerer, obter a produção dessa prova e até de recorrer a essa prova para indeferir. Quer dizer, então vejo que existe uma relação processual, uma relação de poderes, deveres, etc., das quais são titulares as partes, e o juiz também, no curso do procedimento. O juiz dispõe de todos os poderes inerentes à jurisdição. Ele pode deferir ou indeferir petição inicial, ele pode mandar que se providencie a citação de um litisconsorte necessário, ele pode sanear o processo e deve, ele tem o poder de sentenciar, o juiz exerce poderes no processo. Então, a ação, jurisdição, ação e defesa são os poderes e faculdades que compõem a relação processual, e a relação processual, por sua vez, ao lado do procedimento, é um ingrediente sem o qual não há o processo. Pensar num procedimento não processual, inquérito policial. Não existe defesa, não existe sentença, existe apenas uma autoridade encarregada de investigar. Não vai decidir nada. Aí, então, não há um processo, há um mero procedimento. E para esclarecer melhor, a gente pode ir até fora do processo do direito. Existem procedimentos em muitas coisas. Um procedimento cirúrgico, por exemplo, é um procedimento. Ou seja, não tem nada em relação processual, mas é uma sequência de atos a ser seguidos. O procedimento de decolagem e pouso de um avião é um procedimento adequado. Então, o procedimento é sempre isso, um desenho dos passos a serem dados com vista a determinado objetivo. E esse desenho, que é o procedimento, só se converte em processo, ou só se caracteriza como processo, quando existe, na base dele, uma relação jurídica processual. Eu estou terminando. Vocês viram que eu comecei colocando a problemática das razões pelas quais existe processo no país. Eu segui falando dos resultados a ser obtidos pelo processo, ou seja, o resultado dos escopos sociais de pacificação, de educação, escopo político de controle das políticas públicas, de ingerência nos desígnios do Estado, e escopo jurídico de dar autoridade ao direito material. Esse é o arcabouço do processo, construído, como eu disse, pelo exercício de atividades do autor, do juiz e do réu, mediante esse método de trabalho que nós chamamos processo. Minha aula costuma ser bastante breve, já terminei. Agora estou aqui para a gente discutir o que vocês quiserem. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Cândido, pela sua explanação. E eu queria abrir as perguntas, nós fomos colocando aqui no chat, para quem tivesse dúvidas, que pudessem colocar aqui no chat, para a gente poder passar ao professor Cândido. E aí eu gostaria de começar a rodada de perguntas, professor, com uma pergunta minha para o senhor. Nós tivemos uma alteração no Código de Processo Civil, ali na virada de 2015, 2016, que muito nos assustou no começo, né? Essas mudanças que vieram. E eu queria saber do senhor 2 posicionamentos. O primeiro seria no seguinte sentido. Qual que é a opinião do senhor sobre a retirada, na verdade, a colocação do interesse processual como questões de mérito? Se o senhor acha que isso nos ajudou? A possibilidade jurídica.
Isso. O senhor acha que isso nos ajudou na prática? Não, eu tenho a impressão que não melhora nem piora. Simplesmente conceitua melhor. O pedido impossível é um pedido que não pode ser atendido por mérito. Quer dizer, eu peço alguma coisa que contraria o direito, eu não recebo aquilo, não porque me falta uma condição de ação, porque o direito material é contrário a mim. Isso a doutrina brasileira já havia dito isso antes. O próprio professor Liebman, responsável pela inclusão da possibilidade jurídica entre as condições da ação, retratou, voltou atrás e passou a falar só das duas condições, legitimidade e interesse. E uma outra questão também, que a gente muito discutiu-se no começo, né? A questão da contagem dos prazos. Logo que a gente tem essa modificação... A questão do quê? A questão da contagem dos prazos. Quando a gente teve essa modificação no código, a grande discussão era que os prazos contados em dias úteis iria causar uma situação de fazer com que os processos demorassem ainda mais. O senhor concorda com isso? Olha, eu também acho que não é nem pior nem pior. Eu era contra essa modificação, que complica a vida. Você tem que fazer conta de feriado que não é. Você vai de um estado para outro, ou de uma comarca para outra, é diferente às vezes. Então, eu acho que é um fator de insegurança. Mas também não altera muito. Nós estamos convivendo com isso, não está criando problema. Está dando para levar, né, professor? Como? Está dando para levar. Está dando para levar. Né? O aluno Fabiano da Silva, ele mandou a seguinte mensagem. Obrigada pela oportunidade, professor. Em relação aos prazos processuais, gostaria que comentasse se chegaremos a viver o princípio da duração razoável do processo. Isso não é uma garantia. Isso é uma promessa muito mal cumprida. Não dá para a Constituição dizer que o processo vai terminar logo. Não dá como atuar nisso. Está na vida dos juízes, das varas, dos juízes, dos tribunais. E se fosse garantia, qual seria a consequência do processo durar mais que o previsto? Anular para depois começar tudo de novo? Então, não passa de uma mera promessa, de uma boa intenção. A garantia não é. Na vigência do Código anterior, tinha um procedimento sumário, que no começo era um procedimento sumaríssimo. No começo da vigência do Código anterior, dizia que o procedimento sumaríssimo deveria terminar em 90 dias. Nunca terminou em 90 dias, nunca aconteceu nada por causa disso. E eu me lembro que naquele tempo eu era promotor, e eu estava no corredor do Tribunal de Justiça, entrei para assistir uma sessão, estavam discutindo um tempão para discutir como é que fica, se durou mais previsto, anula tudo, não anula, que o direito romano dizendo não sei o quê. E um lá trouxe um parecer dizendo que a lição que vem do direito romano é que ultrapassado o prazo não pode mais julgar. Um outro respondeu, mas você esqueceu que o direito romano não está mais em vigor. Se passar do prazo, passou e passou. Então, eu não entusiasmo nem um pouco com essa falsa garantia do tempo razoável. O doutor Guilherme Gantos, que está aqui presente, presidente da Comissão de Relacionamento com o TRT, ele mandou a seguinte pergunta ao professor. Nessa fase de pandemia, o negócio processual tornou-se mais frequente. Por exemplo, a Justiça do Trabalho importou a regra processual civil da contestação fora da audiência. Podem as partes definirem regras como tais? Eu não entendi. Eu ouvi, mas não entendi qual era o problema. Ele questiona o seguinte, a Justiça do Trabalho, ela passou a aderir, ela sempre aderiu questões do processo civil. A professora Cristiane Cardoso, que está aqui, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, pode até falar melhor do que eu com relação a isso. O pessoal do Direito do Trabalho sempre utilizou o processo civil como base. E aí, o que ele questiona é o seguinte, na fase de pandemia, tornou-se muito comum, por exemplo, que na Justiça do Trabalho fosse realizada primeiro a apresentação de contestação para posteriormente ser feitas as audiências, porque não pode haver, as partes não podem estar junto, né? E aí a pergunta dele é o seguinte, o senhor acha que isso, em algum momento, vai vir a se tornar uma regra
essas questões da pandemia vão ficar definitivas depois? Não faço ideia, né? Isso é meio que bola de cristal, né? Não sei o que vai acontecer. Eu também não me entusiasmo com essa regra dos artigos 190, 191 do Código de Processo Civil sobre negócio jurídico processual. As partes no Brasil, os profissionais, os advogados, não têm essa formação cultural de fazer acordos para comandar o andamento do processo. Eu acho que a prática aqui no CIV, a informação que eu tenho, é que esses dispositivos têm sido raramente postos em prática. Eu não acredito que vai alterar em nada o sistema. Nem tenho esperança de que melhore. Professor, essa questão da pandemia, a gente sabe que é o assunto da moda no momento, né? O senhor enxerga que alguma coisa da pandemia que vai ficar e que vai ser útil? Eu não entendi o que a pandemia tem com o negócio jurídico processual. Não, a grande questão é a seguinte, né? A pandemia, ela modificou muita coisa nas questões processuais. Ou o senhor acha que não? Eu acho que modificou muito a realização, favoreceu a utilização dos sistemas eletrônicos do processo. Agora, o mais, eu acho que não vai além disso. Quer dizer, eu me considero profundamente beneficiado com a alteração. Eu estou com um problema nas pernas, estou caminhando com dificuldade. Em casa, no escritório, caminho umas distâncias longas, ir a Brasília falar com o ministro. É um tormento andar no aeroporto, outro tormento andar nos corredores dos tribunais. E eu estava quase não indo mais a Brasília. Agora ninguém vai, né? Eu ninguém. Então, para mim, acabou resolvendo o problema. Ficou mais fácil, pelo menos, né, professor? Como? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil, é igual todo mundo. A professora Renata questiona referente às tutelas provisórias. Qual a percepção do professor Dinamarco acerca do livro das tutelas provisórias? Se garante a efetividade do processo civil? Olha, eu acho que o Código é um ponto alto no Código de 2015, a disciplina das tutelas provisórias. Antes tinha uma disciplina extremamente pormenorizada das medidas cautelares e 2 ou 3 parágrafos falando das antecipações de tutela jurisdicional. Tutela de evidência não havia. Agora eu sempre brigava, escrevi até uma vez um artigo longo, brigava pelo entendimento de que existe uma teoria geral das medidas urgentes, na qual normas que estão no capítulo das cautelares se propagam para as antecipatórias. O Código fez isso, exatamente como eu gostaria que fosse. Você tem regras gerais, a partir do artigo 294, depois, a partir do artigo 300, as específicas. Com o detalhe de que as tutelas cautelares, que antes eram tipificadas, tipificadas numa série de categorias, é arresto, é sequestro, busca e apreensão, não sei o quê. Hoje não são tipificadas. Fala, você pode conceder medidas cautelares, como o arresto, tal, só exemplifica. Eu achei que está muito bom, está racional. Eu gostei desse capítulo do Código. A professora Renata complementa a pergunta com o seguinte, professor. Qual a opinião do professor Dinamarco sobre a restrição das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e se ele vislumbra uma alteração do entendimento da ampliação do rol pela jurisprudência, com fundamento na efetividade processual e até da economia processual? Isso porque, em algumas situações, apenas protelamos a discussão de alguma questão para a fase recursal. O que o senhor pensa sobre isso? Ora, o STJ vem adotando uma posição muito sensata, que é a da taxatividade mitigada.
O sistema brasileiro mudou a perspectiva a partir do Código de 1973. Lá no passado, houve uma campanha do professor Giuseppe Chiovenda, na Itália, no começo do século passado, uma campanha pela oralidade, e a efetivação da oralidade dependia da irrecorribilidade das decisões da interlocutora, que isso era fator de afastamento do juiz. Quer dizer, até o processo ir ao tribunal até voltar, o juiz não se lembra mais, não adiantou ter colhido prova oral. Isso, o Código de Processo Civil de 73 baniu, isso é, o artigo 522 dava por recorríveis, mediante agravo de instrumento, todas as decisões interlocutórias. Então, voltou-se um pouco ao sistema de Chiovenda, e a comissão redatora dos projetos queria só 3 casos, não me lembro quais, só 3 hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento contra o interlocutório. A lista aumentou bastante, mas continuou uma lista tipificada. Quer dizer, fora daquilo, se formos ler só o código, não tem agravo de instrumento. Mas o STJ tem considerado que certos casos pode prejudicar as pessoas, vão criar dano irreparável, deve ser admitido ao agravo de instrumento, sim. Então, eu acho que a posição do STJ está sensata e está equilibrada. Temos uma outra pergunta aqui. Só pegar ela aqui, espera só um pouquinho, professor. Agora, o meu chat saiu do lugar. O Caio Eduardo diz o seguinte: boa noite. O aluno Caio Eduardo diz o seguinte: boa noite. Uma honra estar aqui. Professor, qual a importância do processo para a recuperação do direito material? É tudo que eu falei. Ou seja, o direito material está em crise. Eu sou credor, imagino que eu seja realmente credor, mas não consigo receber o que eu tenho direito. Para que se cumpra o que está no direito material, é que existe o processo. Ele vai resolver se eu sou credor mesmo ou se eu não sou. Então, me parece que a função do processo é essa, incide sobre o direito material desse jeito. O aluno Fabiano questiona o seguinte: sobre o futuro do processo civil brasileiro. Apesar da recente mudança de 2015, muitos aspectos práticos na solução de conflitos ainda não são amplamente difundidos, como a conciliação. Nosso sistema processual tem pernas para consolidar esses meios alternativos? Olha, o Código trouxe a necessidade inafastável de uma audiência de conciliação ou de mediação logo depois da citação. O processo não poderia prosseguir sem isso. Vem os juízes e diz: olha, se eu for ficar marcando audiência de conciliação aqui, minha agenda fica cumprida, não vou poder tocar nenhum processo para frente mais. Então, simplesmente descumprem e fica por isso mesmo. Porque precisaria arranjar outro mecanismo que não atrapalhasse a agenda dos juízes. O senhor acha que a alternativa do Sejusc, ela vai resolver essa questão? Alternativa o quê? O Sejusc vai resolver, ajuda nessa questão? Eu não entendi a alternativa do quê? O Sejusc, os Centros de Solução de Controvérsia, que foram criados pelos tribunais para solucionar esses conflitos, com o papel dos conciliadores, dos mediadores, fora do ambiente do fórum. Ele ajuda? Pode ajudar, não tenho visto resultado positivo nenhum. Eu tenho uma amiga, uma juíza que é filha de meu amigo, filha do Caetano da Graça. Ela é defensora da mediação, mas até hoje não vi ninguém me apresentar resultados práticos animadores. Está certo, na medida que as tentativas de conciliação e mediação forem feitas antes do processo, não vão atrapalhar o processo. Agora, será legítimo condicionar a realização do processo
ao pressuposto de ter havido uma tentativa de conciliação, de mediação, aí já restringiu a direito de ação, nós abrimos um largo campo para discussão. É praticamente um tema para mais uma palestra, né, professor? Eu não sei onde é que nós iríamos chegar se acontecesse isso. O aluno Fábio questiona o seguinte: qual a opinião do senhor referente à demora de prazo? O senhor entende que os processos têm um longo período por falta de juízes para agilizar os andamentos ou a carga horária e baixa atuação de trabalho? Bom, como premissa geral, eu acho que a demora do processo não é por conta dos prazos. Você tem um prazo de 10 dias ou 15 dias para recorrer ou para responder o recurso, não é isso que atrasa o processo. O que atrasa o processo é a prateleira. O processo fica lá esperando andar. Às vezes, a informação é que os autos estão conclusos, mas estão conclusos virtualmente. Não estão na sala do juiz, o juiz não está se incomodando com o processo. Muitas vezes, o juiz, para dar um despacho cúmplice, espera meses até o processo chegar na mesa dele. Por isso, eu acho que o responsável pelas demoras não são os prazos, não. São a má organização, talvez desleixo em alguns casos, e outros estados tem problemas de corrupção do cartório. Tem um estado aí que eu andei indo, aquele processo pertence ao escrevente planetário, ele está de férias, só vai andar quando ele voltar. E vocês estão aqui em São Paulo, como vocês dizem de um estado para o outro, é comum o achar que pedindo dinheiro para o próprio processo para frente. Esses são fatores da demora, não os prazos em si mesmo. O aluno Gabriel questiona o seguinte: queria saber como o direito constitucional encarrilha o processo. Como o direito processual, quê? O direito constitucional encarrilha o processo. Eu não entendi o verbo. Como o direito processual faz o quê? Como o direito processual encarrilha o processo. Como que o direito processual ajuda no processo? Nada. O direito constitucional estabelece balizas importantes. O juiz não pode ir além dos seus poderes desse processo legal. O juiz é obrigado a atender o contraditório. É uma exigência constitucional. Então, hoje nós estamos em tempos de levar muito em conta o que nós chamamos de direito processual constitucional, que não é um ramo do direito, não é como o direito processual civil, processual penal, etc. É um método de trabalho. Então, o direito processual é iluminado pelo direito constitucional e o Código de Processo Civil de 2015 cultiva muito a atenção a essas garantias, princípios constitucionais, para a segurança das partes. A Suelen diz o seguinte: obrigada pela oportunidade incrível de aprender de forma simples a complexidade dessas relações todas. Gostaria de perguntar ao professor Dinamarco, na sua percepção, qual seria o caminho mais racional para o equilíbrio entre os três poderes, antes os posicionamentos do STF no cenário atual? Isso é muito difícil, porque a teoria da separação de poderes, que vem de Montesquieu lá atrás, foi formulada para a França da época dele. Então, cada país e cada tempo tem uma fórmula, a sua própria receita de relacionamento de poderes. No nosso sistema atual, o Poder Judiciário tem a última palavra sobre a atividade de todos os outros poderes. Ele não tem o poder de criar normas, mas de afastar normas inconvenientes. Hoje está havendo crise por causa de personalismos, por causa de vontade de dominar. E o Supremo também tem muito estrelismo da parte, felizmente, dos poucos ministros, mas tem. Então, está prejudicando um pouco, inclusive, as relações entre os poderes. Mas que a última palavra deve ser do judiciário, deve. Professor Cândido, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor. Como eu disse, quando nós estávamos ainda no início da palestra,
É uma honra para minha pessoa poder estar na presença do Senhor. Eu que estudei por anos pelas doutrinas do Senhor, atualmente sou professora de processo civil e ainda continuo utilizando das doutrinas do Senhor com os meus alunos. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença do Senhor, por ter aceito o meu convite prontamente quando foi feito. Espero poder encontrá-lo pessoalmente, para que o senhor possa autografar o meu livro, porque vou levá-los para o senhor. Espero poder encontrar o senhor pessoalmente. Quero agradecer também aqui a presença de todos os presidentes de comissão. Alguns eu consegui identificar, a professora Cristiane Cardoso, da Comissão de Direito do Trabalho, a doutora Tânia, da Comissão de Direito de Família, o doutor Guilherme Gantos, também é uma honra tê-lo aqui conosco essa noite. Professor Cândido, muito obrigada mais uma vez, e eu passo a palavra ao doutor Luiz Ribeiro para o encerramento. Doutora Juliana, depois de uma aula magna como essa, não tem nem o que dizer, né? Brilhante. Só agradecer, professor, por toda essa troca de conhecimentos e informações. Nós tivemos aqui uma sala que superou 250 espectadores, algo fantástico para vermos isso. Realmente um quórum, um interesse enorme. Muito obrigado por dar esse privilégio à 39ª subseção. Muito obrigado a todos os que participaram, a todos os envolvidos por esse trabalho, por trazer o professor Cândido para cá. Muito obrigado a essa equipe que trabalha pela advocacia. O compromisso e o comprometimento de vocês é fantástico, eu só tenho a agradecer. E um abraço especial ao meu amigo Guilherme Gantos, que disse que iria assistir, está aí prestigiando. Uma satisfação revê-lo. Sou eu que agradeço a atenção de vocês e essa oportunidade de dialogar com os jovens, de dialogar com vocês. Na minha idade, quanto mais velho a gente vai ficando, mais medo a gente tem de cair no ostracismo e perdendo contato. Então, um convite como esse me gratifica muito, digamos, me alimenta o ego, como se diz por aí. Eu fico muito feliz de ter recebido um convite como esse e de conviver com vocês trocando ideias. Muito obrigado. O senhor tenha certeza que irá receber mais convites meus, professor. Muito bem. Muito obrigado. Boa noite a todos. Né? Boa noite, professor. Bom descanso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E a todas também. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora. Boa noite, professora. Nada. Vamos lá para